O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, colegas corretores de imóveis de todo o país, que nos acompanham aqui ao vivo em mais uma quarta nobre do Cresce São Paulo. Estamos ao vivo nas plataformas YouTube, TV Cresce e Instagram. E hoje temos a honra de ter aqui como palestrante o nosso convidado, Ricardo Catarinacho, que vai trazer aqui para a gente, é importante compartilhar com a gente bastante conhecimento aqui. Eu vou ler para vocês o currículo do nosso palestrante. Ricardo Catarinacho é gestor de vendas com 30 anos de experiência no varejo, especializado em estratégias comerciais, empresário do ramo treinamentos gerenciais e consultoria, palestrante motivacional em grandes empresas, associações e shopping centers. E com o tema da palestra hoje, perfil empreendedor supera crises. O palestrante discorrerá sobre os profissionais com características empreendedoras que possuem notável capacidade para transformar situações desfavoráveis em grandes oportunidades. O objetivo é criar e obter ferramentas que visam a prevenção de quaisquer crises. Então, muito obrigado, antecipo aí os agradecimentos ao nosso palestrante Ricardo, a quem passo a palavra agora para início de sua palestra. Seja muito bem-vindo e obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer muito grande estar participando mais uma vez aqui na Quarta Nobre na TV Cresce. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo, tá? Então, o tema perfil empreendedor supera crises é muito atual, né? Por tudo que tá acontecendo. Então, vamos começar pela definição. Na verdade, o que é empreendedorismo, gente? Muita gente fala sobre empreendedorismo e a maioria das pessoas pensa que empreendedorismo é ligado simplesmente a abertura de empresas, e não é bem assim, né? Empreendedorismo, na verdade, é você pegar a sua ideia e transformar essa ideia, utilizando ferramentas, caminhos, em soluções para os seus problemas, tá? Então, você aproveita uma oportunidade que está tendo no mercado para poder criar uma situação para poder sair dessa situação, ok? Então, quais os perfis dos empreendedores? O primeiro é ser resiliente, né? Ser capaz de se reerguer com facilidade às situações difíceis, às mudanças. Não adianta você ficar reclamando, o problema já está aí, tá? O problema já existe e tem pessoas que ficam se remoendo sobre o problema e isso não vai levar a nada. Vocês vão ter que buscar soluções para poder solucionar, ok? Segundo, tem que ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, né? Equilibrar razão e emoção, né? Você não pode ser só emoção, aquela pessoa que você está com um problema, já começa a chorar, a se desesperar, tal, né? E nem, por outro lado, usar só o seu lado de razão. Deixa para lá, isso é assim mesmo, pau é pau, pedra é pedra, não é bem por aí. Você utilizar a empatia, você saber por que as outras pessoas pensam de outra maneira, por que o seu cliente pensa diferente de você. Então, você está atendendo um cliente, ele não tá casando as ideias com aquilo que você quer passar para ele, tá? Então, é justamente você entender por que ele pensa diferente e achar maneiras de solucionar esse problema. Evoluir zona de conforto. Tem pessoas que se acostumam com uma certa situação, tá? E não se esforçam para poder sair dessa situação. Viver o presente, tá? O empreendedor ele tem que viver aquilo que está acontecendo nesse exato momento para poder atingir um futuro melhor, tá? Tem pessoas que ficam vivendo do passado. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, era dessa maneira e agora... Não adianta, gente. Mudou. O mercado mudou, o consumidor mudou, tá? Então, a nossa maneira de pensar tem que ser
outra, ok? Autoconhecimento. Vocês sabem até onde vocês podem chegar? Vocês se conhecem? Exatamente até chegar e a partir de como você pode evoluir, certo? E é isso. Outra coisa, ser uma pessoa motivada, completamente. Se você tem uma ideia, você não pode ser uma pessoa morna, você tem que se automotivar, você se desdobrar para poder atingir os seus objetivos. Tem que ser criativo. Você percebeu o que está acontecendo no mercado, aonde que eu posso atingir meus objetivos. Então, utilizar a criatividade. Visão de mercado. Você tem que estudar o mercado, ler, prestar atenção, o que está acontecendo. Poxa, tem gente que chora, vamos para corretores de imóveis. Puxa, uma crise, pandemia. Então, você tem que buscar soluções. O que está acontecendo? Com o aumento dos trabalhos home office, algumas pessoas precisam buscar imóveis maiores, com mais um quarto, enfim. Por outro lado, tem casais, aumentou o número de separações, casais que estão se separando, então o marido ou a mulher vão ter que buscar um novo imóvel. Enfim, independente do que esteja acontecendo, sendo bom ou ruim, você tem que ter uma visão do que está acontecendo no mercado para poder achar uma solução, certo? Corajoso, você tem que assumir riscos. Exatamente. Você fala, meu Deus, você não pode ter medo de assumir riscos. Eu acho que errar faz parte. Errar faz parte do processo do crescimento. Então, isso é muito importante. Ser perseverante, não desista nunca. Você pode ter certeza, se o caminho que você está percorrendo estiver difícil, é sinal que você está no caminho certo. Então, seja perseverante, não desista nunca. As situações mais difíceis são aquelas que vão te levar para os resultados positivos. Constrói sua própria história. Você não vive da história da aba dos outros. Você não vive da história dos outros. Eu vou continuar trabalhando dessa maneira porque a empresa já trabalha há 50 anos, está 50 anos no mercado e sempre foi dessa maneira, tal. Então, não, você tem que construir sua própria história. Iniciativa, ter atitude. Se você tem a ideia, tá? Você tem que ter a iniciativa de colocar essa ideia para funcionar. Então, não adianta porque as soluções não vão cair do céu. Então, vai partir de você essa iniciativa de colocar ela para funcionar, ok? Capacidade de planejamento. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida tem que ser planejado, tanto na nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Então, você tem que colocar o objetivo lá na frente e planejar os caminhos que você deve percorrer para chegar até esse objetivo, certo? Questionador. Não aceita nada logo de cara. Vamos pergunte para você mesmo. Não, por que isso é dessa maneira? Não, mas por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que andar para aquele lado? Então, a partir do momento que você começa a se questionar, o que vai acontecer? Você também vai começar a ter respostas positivas para poder sair das situações difíceis. Então, não aceite simplesmente o que está acontecendo, seja questionador. Ama o que faz, isso é essencial. Você tem que amar aquilo que você faz. Tudo que nós fazemos com amor tem resultados positivos. Tudo. Busca novos conhecimentos. Assim como vocês estão aqui hoje assistindo esta live, fazer novos cursos de qualificação, enfim, você tem que buscar conhecimentos, porque o mercado muda muito rápido, o consumidor muda muito rápido, você tem que acompanhar essa mudança. Então, você tem que ler muito, você tem que participar de mais palestras, de mais treinamentos, enfim, busque conhecimentos. A pessoa que acha que já sabe tudo, morreu para o mercado. Eu sempre agi dessa maneira, eu não preciso estudar mais. Isso está errado. Você tem que continuar buscando novos conhecimentos. Seja inovador, seja diferente dos seus concorrentes, ofereça algo mais para os seus clientes, tá? Inove. Por que ser mais um? Você não tem que ser mais um, você tem que ser o melhor. E a partir do momento que você começa a buscar a excelência, você vai ter grande sucesso. Agora, os tipos de empreendedor, certo?
tem vários tipos de empreendedor, não tem um só. O empreendedor, primeiro deles, o empreendedor nato, é aquele que já nasce, tá no sangue dele, o empreendedorismo. É aquela pessoa que desde criança, aquele garotinho que vende limonada para os amigos, que vende o gibi para comprar um brinquedo novo, enfim, tá no sangue, é aquele que já nasceu o empreendedor. O segundo, aquele empreendedor que aprende, é aquele que de repente apareceu uma oportunidade na vida dele, ele é um empresário, ele é um executivo e de repente apareceu uma oportunidade. Vamos lá, vamos encarar essa oportunidade. E ele começa a aprender a ser empreendedor a partir daquela oportunidade que ele teve. Empreendedor serial. Esse é interessante, porque é um empreendedor que é apaixonado por empreender. Ele abre vários negócios, então ele tem várias ideias e coloca várias situações para funcionar. E ele dá um máximo em si. Ele fica em cima, ele tem muito foco no crescimento de cada ideia que ele teve, cada empreendimento dele. Então, esse é o empreendedor serial. Empreendedor corporativo é aquele que usa o seu perfil empreendedor para poder auxiliar a empresa que ele trabalha, certo? Então, hoje o mercado busca muito esse tipo de funcionário, os empreendedores corporativos, que é o intraempreendedor, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ok? Empreendedor social. O social é o empreendedor ele busca resultados para as outras pessoas, ok? Outro, empreendedor por necessidade. Normalmente as suas iniciativas são mais simples. É muito fácil você achar empreendedor por necessidade. As pessoas que se envolvem com negócios informais, as pessoas que vão trabalhar vendendo alguma coisa na rua, vendendo de porta em porta, enfim, é um empreendedor por necessidade. Acontecer algum problema, ele tem que achar algum Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, mais uma vez. A conexão do celular, a conexão da internet do nosso palestrante caiu. Peço desculpas pelo ocorrido, mas infelizmente essas situações ocorrem. Vamos aguardar mais uns instantes, que eu acredito que ele já deve estar retornando.
Eu vou aproveitar só um momento. São as lives. Tipo. Estão me ouvindo? Tranquilo, Ricardo. Pode continuar. Volta no tópico anterior que você estava falando, e aí pode continuar normal. Eu falei sobre tipos de empreendedores. Isso mesmo. Eu parei o último foi empreendedor normal. Eu cheguei até esse momento? Não, pode voltar nele, por favor, Ricardo. Desde o início, né? Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Coisas de live. Vou falar agora sobre os tipos de empreendedores, tá? Primeiro tipo de empreendedor, é o empreendedor nato. O empreendedor nato é aquele que já nasce sendo empreendedor. Vocês percebem aquelas crianças que já tentam vender limonada para os amigos, vender o seu gibi usado para poder comprar um brinquedo novo. É aquela pessoa que já nasce empreendedora, tá? Existe alguns por aí. Empreendedor que... Só um momento, pessoal. Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Ok, Ricardo, tranquilo. Vamos lá. Empreendedor que aprende é aquele que aparece uma oportunidade na vida dele, às vezes ele já trabalha em alguma empresa, ou é um empresário, e aparece uma oportunidade e ele encara aquela oportunidade. Então, ele começa ele monta uma empresa, coloca a sua ideia para funcionar e aprende junto com o crescimento da própria empresa. O serial... Ricardo, Oi, pois a gente precisa que você volte a compartilhar o slide, que o pessoal está sem o slide recebendo. Então, pera lá. Apertei. Compartilhar. Apareceu? Tá. Foi? Apareceu? Sim. Tá, vamos lá. O empreendedor serial é aquele empreendedor, ele é apaixonado por empreender. É aquela pessoa que tem várias ideias e coloca todas essas ideias em prática. E ele é muito focado para que os resultados, para que essas ideias tenham resultados. Então, é uma pessoa muito focada para que as coisas deem certo. É um empreendedor serial. O corporativo é aquele empreendedor que usa o seu poder empreendedor para a empresa em que trabalha. Lá na frente eu vou falar sobre intraempreendedorismo. É sinônimo a isso que eu estou falando. Então, a pessoa que utiliza o seu poder de empreendedor para a própria empresa em que trabalha. E hoje em dia, até importante, hoje em dia as empresas buscam profissionais com esse perfil. Tá? Isso é muito importante. Empreendedor social. O empreendedor social é aquele que busca resultados para os outros, não para ele. Então, ele tem uma ideia, ele coloca essa ideia em prática, mas sempre focando no resultado para outras pessoas e não para ele. Empreendedor por necessidade. As iniciativas normalmente são mais simples. É aquela pessoa que está passando por alguma necessidade, ou por desemprego, ou, enfim, qualquer outro tipo de problema, e ele tem uma ideia e coloca para funcionar. Normalmente são esses negócios informais. As pessoas que vendem de porta em porta, os vendedores de rua, os ambulantes, enfim. Empreendedor herdeiro é aquela pessoa que recebe um desafio de multiplicar o patrimônio recebido. Então, é uma empresa familiar, em algum certo momento ele recebe a incumbência de tocar aquela empresa. Então, é um empreendedor herdeiro. E o último, empreendedor normal, que é o mais completo. Todos esses últimos tópicos que eu falei, ele se encaixa. Mas por quê?
porque ele vai a fundo, porque ele estuda todo o processo para empreender, certo? Uma coisa importante falar para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, no final da live vocês vão poder enviar as suas perguntas durante a live, e no final eu vou responder para vocês todas as perguntas, ok? Então vamos lá, eu vou passar agora alguns cases de sucesso para vocês. Eu vou passar 3 específicos. Um do Michael Dell, ele começou vendendo peças de computador pelo correio, quando ele era mais jovem e tal. Em 85, ele abandonou os estudos. Eu não recomendo isso, né? Porque qualificação, conhecimento é muito importante, e estudar é muito importante. Mas ele abandonou seus estudos e começou a vender clones de computadores da IBM, com peças que estavam em desuso, tá? Com valores inferiores. Então, o que a IBM não utilizava, ele pegava aquelas peças e começou a montar novos computadores em cima dessas peças e começou a vender no mercado. Em 93, para vocês terem uma ideia, ele teve um lucro de mais de 2 bilhões de dólares. Então, lá em 85, ele teve a ideia, colocou essa ideia para funcionar, empreendeu, e hoje é a empresa que vocês conhecem. Segundo exemplo, da empresa Cacau Show. O Alexandre da Costa, que é o fundador, ele começou aos 14 anos de idade vendendo ovos de Páscoa de porta em porta. Quantas pessoas fazem isso, né? Só que ele tem um perfil empreendedor, você vê, com 14 anos de idade. Então, ele com 17 anos, $500 e uma funcionária, ele fundou a empresa lá no bairro da Casa Verde, aqui em São Paulo, e hoje, com 26 anos de empresa, a mesma já tem 800 lojas em sistema de franquia, tá? Em 350 municípios por todo o Brasil, e o seu faturamento anual é de R$100 milhões ao ano. Então, esse é um outro case de sucesso. O terceiro, eu vou passar para vocês, é um case pessoal. Quando começou a pandemia, eu, Ricardo Catarinacho, eu tive 14 palestras adiadas. 14 palestras adiadas, 4 consultorias adiadas também. E eu fiquei num dilema, o que eu vou fazer? Porque o comércio fechado, a maioria dos meus trabalhos é com comércio varejista e atacadista, todo o comércio fechado, e agora? Aí comecei a ter, logo no primeiro dia, várias ideias. Pensei em criar uma empresa para vender álcool gel, mas eu não consegui achar o álcool gel no mercado. O que mais que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tenho uma cliente que eu presto consultoria, dou treinamentos para a empresa dela, que ela é dona de uma confecção. Eu liguei para ela, falei, o que você está fazendo? E ela apavorada, chorando, não sei o que eu vou fazer, vou ter que mandar todo mundo embora. Eu falei, não, a partir de amanhã você começa a fabricar máscaras de proteção e eu vou vender para você. E ela falou, não, mas eu não sei, eu não tenho know-how para isso, minhas costureiras não sabem. Eu falei, se vira. Então, deu um start nela. Ela pegou e contratou oficinas terceirizadas, foi buscar treinamentos, enfim. Em 4 dias, depois do início da pandemia, do bloqueio todo que nós tivemos, eu comecei a vender as máscaras. Hoje já 4 meses e pouco, quase 5 meses, então eu montei essa sociedade com ela, uma empresa de fabricação e venda de máscaras de segurança. Hoje eu vendo mais de 5.000 máscaras por mês, num ponto específico que eu fico, tá? E mais alguns mercados que vendem para mim. Então, eu poderia ficar chorando, meu Deus, e agora? 14 palestras adiadas, o que eu vou fazer? Então, em vez de eu ficar chorando, o que eu busquei? Eu busquei dentro de mim um equilíbrio necessário para achar uma solução. Em vez de eu caminhar sobre o problema que já existia, eu busquei uma solução. Então, isso é um novo exemplo de empreendedorismo.
ok? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre oportunidade de negócios, tá? Então, vamos voltar. Após surgir uma ideia, quais as questões que devem ser analisadas para se tornar um empreendimento? Então, primeiro, qual o mercado para essa ideia? Qual o mercado? Qual o público que eu vou atingir? Eu estou tendo uma ideia, qual é o público que eu vou atingir? Se vocês conhecem essa história do vendedor de refrigerantes, ele foi designado para ser o representante no Oriente Médio. Ele tinha que aumentar as vendas dessa marca de refrigerantes no Oriente Médio. E ele fez uma campanha, mas não conseguiu vender nada para o mercado israelense. Ele ficou, puxa, mas por que não deu certo? Por que não deu certo? Ele explicou, né? Poxa, eu fiz uma campanha tão bacana, como é que era essa campanha, né? As pessoas perguntaram. Bom, aparecia uma pessoa no deserto, deitada, extenuada, de repente ele abria uma latinha do refrigerante, bebia, e na próxima foto aparecia ele com uma super energia, pulando, voltando a caminhar. Ou seja, tinha tudo para dar certo. Só que tem um detalhe, ele não sabia falar hebraico. E ele não sabia que lá, em Israel, em outros países, eles leem de trás para frente. Então, qual que é a imagem que a população de Israel enxergava? A pessoa estava bem, saltitante, tomava o refrigerante e depois caía extenuado no deserto. Então, por isso que não deu certo. Né? Então, você tem que entender, você tem que conhecer e estudar o mercado que você vai executar o seu trabalho. Certo? Outra coisa, qual o retorno econômico trará? Tá? O que aquele empreendimento vai me trazer financeiramente? É o retorno econômico. Terceiro, quais as vantagens para o cliente perante os concorrentes? Eu falei agora há pouco, você não pode ser mais um. Você tem que ser o melhor. Então, quais as vantagens que eu vou oferecer para o meu cliente, tá? Para ele me procurar em vez de procurar o meu concorrente? Quarto, como transformar a oportunidade em um negócio? Existem vários canais, vários canais que vocês podem buscar. Então, a partir do momento que você tem uma ideia, existe uma empresa, não sei se eu posso falar aqui, mas existe uma empresa que você pode buscar os seus consultores, tá? Ou também me procurar, que eu sou consultor de negócios, e transformar essa oportunidade em um negócio, certo? A parte legal, enfim, os caminhos que você deve percorrer. E o último, qual o grau de comprometimento com o meu negócio? Você tem que se dedicar ao máximo. Quando eu dei o meu exemplo de venda de máscaras, todo dia, quando eu não tenho palestras online, palestras presenciais, treinamentos, eu fico pessoalmente em um dos pontos de venda das minhas máscaras para saber o que meu cliente está falando, quais as exigências dos meus clientes, ou seja, eu não largo mão do meu negócio. Vocês já devem ter ouvido, o gado só engorda com o olho do dono, é mais ou menos por aí. Então, você tem que ter um alto grau de comprometimento com o seu negócio. Não é simplesmente abrir um negócio, deixar ele lá e vamos ver se der certo, deu. Se não... Eu rodo muito no interior de São Paulo, não sei se vocês já perceberam, às vezes você entra numa loja, tem lá uma funcionária, lá, mexendo no celular, que não está nem aí, se vender, vendeu, não vendeu, não vendeu. E às vezes o proprietário daquela loja não está presente. Aí quando ele vai, no final do dia, buscar o caixa, ele vê que não vendeu nada e fala, puxa vida, essa crise está complicado, né? E não é por aí. Então, você tem que ter comprometimento com o seu negócio. Agora, um ponto importante, gente, que eu falei lá no começo sobre planejamento, tá? O planejamento é o primeiro passo para que as nossas ações cheguem ao objetivo final. Se você não planejar, é muito fácil você voltar à estaca zero. A partir do momento que você coloca um objetivo na sua vida, você planeja a sua vida e traça um caminho para chegar nesse objetivo, as coisas tendem a dar certo. Então, o planejamento é o primeiro passo. Se você não planejar algo da sua vida pessoal ou da vida profissional, nada vai dar certo, tá? É fundamental
planejamento para que sejamos pessoas e empresas organizadas. Não sei se vocês já viram aquelas empresas que as pessoas ficam batendo cabeça, muita desinformação, para que lado que eu vou, quem que eu procuro, por quê? Porque não existe organização nessa empresa, certo? Então, o planejamento, ele ajuda muito com que essas empresas e as pessoas sejam mais organizadas. Planejamento ideal inclui ações e ferramentas que auxiliam na prevenção de crises. Então, vamos lá, gente. O que acontece? Nós tivemos várias crises nos últimos anos. Crise de 2008, 2013, agora a pandemia. Nós não podemos ser pegos de surpresa por essas crises. Nós temos que planejar, não só o crescimento da empresa, mas também planejar quais as medidas devem ser adotadas a partir do momento que acontecer alguma coisa adversa. Quem esperava uma crise dessas? Quem esperava uma pandemia dessa que ficasse fechado? Só que algumas empresas continuaram a trabalhar normalmente, porque elas tinham planejado situações para sair desse momento negativo. Então, é muito importante o planejamento para você conseguir se prevenir de futuras crises. Hoje é pandemia, ano que vem, espero que não, né, mas pode ser que tenha alguma coisa nova. Então, vocês têm que ter já o plano B para situações difíceis, ok? Para vocês terem uma ideia, esses dados são assustadores. A falta de planejamento é responsável por 75% dos fracassos empresariais. As pessoas que abrem a empresa ou têm uma ideia e botam para funcionar sem planejamento, normalmente 75% dessas empresas ou dessas ideias dão para trás. E 85% também dos fracassos pessoais. Então, isso é um dado muito importante. Planejamento, para quem fez administração de empresas, eu acho que é o primeiro tópico que eles abordam, né? Planejamento, organização, direção e controle. Então, o planejamento é realmente o primeiro passo. Não deixe de se planejar. Identidade pessoal e das empresas. Vamos lá. Dentro do planejamento ainda. Missão. A missão. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês entram em algumas empresas, vocês veem até placas na parede, algumas lojas e tal. Qual que é a missão dessa empresa? É o propósito, o seu propósito, o propósito da empresa, o motivo pelo qual vocês existem e trabalham todos os dias. Essa é a missão da empresa, é a sua missão. Qual que é o propósito de você trabalhar todos os dias com afinco, com dedicação? É a missão da empresa ou a sua missão pessoal? Segundo, visão. Visão é a declaração de onde você e a sua empresa querem chegar no futuro, tá? Um grande objetivo a ser alcançado a longo prazo. Então, lá na frente, tendo essa missão, aonde que eu posso chegar? Qual que é a visão que eu tenho dessa minha ideia e a visão que eu tenho da minha empresa? E terceiro, os valores. São os princípios a serem seguidos em todas as ações, nas suas e da organização. Devendo... Opa. Vamos lá. Pronto. Devendo ser visíveis tanto interna quanto externamente. Valor não é dinheiro. O valor é aquilo que você quer passar para a sua equipe, de moral, de costumes, o que você quer passar para o seu cliente. Esses são os verdadeiros valores. Tá? É o respeito que você quer passar para o seu cliente. O valor é a importância que aquele trabalho, aquele imóvel que você está mostrando para ele, entendeu? O quanto aquilo vai fazer bem para ele, para a pessoa, para a família dele. Enfim, esses são os valores dentro do planejamento. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Um pouquinho que travou aqui. Perfeito. Vamos lá, estamos na reta final. Vamos falar agora sobre intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedor? Nós falamos sobre isso agora há pouco.
quando eu falei de empreendedor corporativo. Intraempreendedor é aquele profissional de uma organização que possui características de um empreendedor. Ele age na empresa como se a empresa fosse dele. Ele não faz simplesmente aquilo, o arroz com feijão. Não. Ele trabalha como se ele fosse o dono da empresa. Ele arregaça a manga e tem ideias e coloca para funcionar. Então, esse é o intraempreendedor. Ele identifica e aproveita as oportunidades na empresa em que trabalha, independente dos recursos que possui. Ele não é limitado. Essa ideia não vai dar certo nessa empresa porque essa empresa não possui os recursos necessários. Ele vai atrás. Ele não fica esperando que venha de cima, sabe? Ele vai ir atrás. Puxa, não tem esse recurso? Eu vou ter que buscar. Eu vou buscar. Certo? Se preocupa com o crescimento da empresa em que trabalha, sugerindo melhorias e mudanças que beneficiem clientes e acionistas. Ele coloca o cliente sempre em primeiro lugar. O cliente é o centro de tudo. Então, eu tenho que ter ações que beneficiem esse meu cliente. Tá? Então, ele se preocupa com o crescimento da empresa como se essa empresa fosse dele, como eu já falei. Mas o mais importante, o cliente é o mais importante nesse processo. Qualquer empresa que não gostaria de ter um funcionário desse hoje, falei isso para vocês, hoje a maioria das empresas buscam esse tipo de profissional, tá? Um profissional engajado, moderno, tá? Então, que ele possa, o dono da empresa, ele possa estar em casa sabendo que a empresa está funcionando mesmo na sua ausência, porque ele tem funcionários comprometidos. Então, hoje em dia, esses são os funcionários mais procurados no mercado de trabalho, ok? Gente, eu cheguei ao final, eu dei uma acelerada aqui, né, para poder receber as perguntas de vocês. Eu espero ter sido claro. Dentro das perguntas, eu posso ser mais abrangente em cada tópico que eu acabei de falar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mesmo tendo sido tão rápido. E eu estou à disposição de vocês para poder responder as perguntas, ok? Então, vamos lá. Pronto. Ficaram perguntas? Está me ouvindo? Uhum. Sim. O Ricardo, não chegou nenhuma pergunta aqui por enquanto. Se quiser fazer aí alguma conclusão final aí para ocupar o tempo, e se houver alguma pergunta aqui, eu faço uma interferência. Tem uma coisa importante, gente, que eu quero passar para vocês. Toda vez que nós passamos por momentos difíceis, a partir do momento que você consegue ter esse equilíbrio emocional, isso eu friso muito na parte de equilíbrio emocional, você vai conseguir sair das situações mais difíceis que existem. Imagina que nós estamos caminhando numa estrada de 3 vias, tá? A pista do meio é o equilíbrio. A pista da sua esquerda é o problema, a pista da direita é a solução. Se você ficar caminhando em cima da pista do problema, a solução vai estar distante. Você não consegue achar soluções a partir do momento que você fica se remoendo sobre o problema. Para de chorar. Problema todo mundo tem. Problema financeiro, é do ser humano. Problema financeiro, problema emocional, de relacionamento. Tá ali o problema. Então não adianta chorar por ele. Então o que você tem que fazer? Busca o seu equilíbrio. A partir do momento que você vem para a pista do equilíbrio, a solução está aqui do lado. Então, o problema está aqui, mas você alcança a solução e você consegue resolver de maneira fácil. Tem pessoas que ficam esperando por um milagre, né? E isso nunca vai acontecer. Se você quiser um milagre, seja você mesmo um milagre. Faça com que esse milagre aconteça. Ninguém vai te dar de mão beijada. Você que vai ter que ir atrás. Então, isso também é muito importante. Imagina a nossa vida, é um livro, e até
essa página, a nossa vida foi escrita. Até esse exato momento. As próximas páginas estão em branco. Estão em branco. Você que vai escrever seu futuro. Se você quiser um futuro melhor, é você que vai escrever. Então, se você quiser um futuro melhor, escreva um futuro melhor. Se planeje. Lembre-se, planejamento. Planejamento é muito importante. Coloque objetivos na sua vida e trace os caminhos que você tem que seguir para poder chegar naquele objetivo. Tá? Outra coisa importante, cliente em primeiro lugar. A partir do momento que você coloca o cliente em primeiro lugar na sua vida profissional, vendedor, corretor, as coisas começam a fluir, as coisas começam a funcionar. Se você ficar focando só no lucro, o cliente ele enxerga o cifrão no seu olho. Ele enxerga, ele vai ver que você está desesperado, que você está precisando. Agora, a partir do momento que você começa a passar para o cliente, que você está preocupado com o bem-estar dele, com a família, atender às necessidades do seu cliente, ele vai começar a te enxergar de outra maneira e vai ficar muito mais fácil de você fechar negócio. Certo? Ele vai sentir você uma pessoa mais íntima. Ele vai se sentir à vontade com você. Se você atender seus clientes dessa maneira, ele pode conhecer 10 outros vendedores, 10 outras empresas, outras corretoras. Não adianta, ele vai voltar com você, ele vai lembrar de você. Certo? Então é isso que eu quero falar para vocês. Foco. Muito foco. Se vocês estiverem lá no local de trabalho de vocês, no stand, foco, liguem para os clientes, saibam o que falar, não seja mais um, eu recebo muitas ligações, mas vendedores robotizados, então não seja robotizado, criem novas estratégias para poder entrar em contato com o cliente, perceba se aquele cliente gosta de receber ligação ou não, mande seus e-mails, naqueles momentos ociosos do plantão, sabe? Mande e-mails, mande mensagens no WhatsApp, enfim, use o tempo ocioso para isso. E não para conversas paralelas, para contar o que aconteceu ontem, sabe? Para onde que você foi, onde você foi viajar. Então, foco. Enquanto você estiver no seu local de trabalho, foque no trabalho. O artista tem 2 horas, lá quando você vai no teatro, ele tem 2 horas para apresentar a peça dele. Ele não para no meio da peça e começa a contar sobre a vida pessoal dele, para onde que ele foi ontem, com quem que ele namora, ou seja, ele foca naquelas 2 horas. E você também tem que focar aquele seu momento, as suas horas de trabalho, ali dentro, focar no cliente, isso é muito importante. Ok? Então, isso que eu queria falar para vocês. Espero que todos tenham sucesso, muita calma nesse momento. A pandemia vai passar, vai demorar um pouquinho ainda, enquanto não tiver a vacina, não adianta, a gente vai ficar preso, né? Mas busquem soluções para você poder sair dessa situação. Ok? Lembre-se do que eu falei. Existem vários tipos de cliente, vários casais que se separaram, que um dos cônjuges ele vai precisar alugar um novo imóvel. Tem pessoas que começaram a trabalhar home office e vão precisar de um apartamento maior. E aí por diante. Há muitas empresas que fecharam, tá? E esses imóveis que ficaram vazios, o que a gente pode fazer? O que a gente pode criar nesses imóveis vazios, tá? Porque os proprietários estão apavorados, desesperados. Então, eu tenho ideias. O que eu posso fazer? Eu posso, de repente, fazer um coworking ou alguma coisa parecida. Então, criem, tá? Não sejam óbvios. Criem algo diferente. Tragam algo novo para o mercado. Certo? Obrigado, viu, gente? Vamos lá, vamos responder. Se tiver perguntas, senão eu respondo futuramente. Maravilha, Ricardo. Excelente apresentação. Eu gosto muito desse tema e é um tema muito recente, né, que vem a calhar. A inteligência emocional, criatividade, habilidade, as competências, né, são palavras do momento, né, de agora, onde todos os profissionais, aí, o profissional do futuro deve se adequar a
a essas novas mudanças, né? E o futuro é quando? É agora, o futuro já chegou, né? Essa pandemia parece que antecipou o futuro. O que tinha previsão de acontecer lá na frente já está acontecendo agora. Então, temos que fazer as coisas acontecer agora. Então, realmente, veio bem a calhar aí ao tema apresentado hoje com essa experiência e esse know-how que o Ricardo trouxe para a gente. Então, nós temos aqui alguns comentários, Ricardo, parabenizando aí a apresentação. Temos aqui comentários do Joel de Santos, né? Joel Santos, a Fátima Santiago pelo YouTube, a Cibele Valquíria desejando boa noite a todos, Paulo Nonato também, cumprimento de Carlos Alberto de Souza, parabenizando pela excelente apresentação e conteúdo que foram apresentados aqui, Caliene, também desejando boa noite lá do Rio de Janeiro, mandando aqui uns cumprimentos, São Bernardo do Campo também acompanhando a nossa apresentação. Então, é isso aí, eu acho que o objetivo foi alcançado, Ricardo, e agradeço em nome da diretoria do CRES, nosso presidente, José Augusto Viana, pela disponibilidade, pela oportunidade de compartilhar aqui, de acompanhar esse conhecimento, né, o tamanho do conhecimento que você pôde compartilhar aqui com a gente. Então, a gente agradece a sua disponibilidade, o comprometimento que você tem com as pessoas, né, o lidar com as pessoas, o modo de lidar com as pessoas, isso é muito importante. Parece que está ficando cada vez mais distante o lidar, né, o afeto que as pessoas lidam, né, que tem que lidar com os outros, né, a empatia, o relacionamento interpessoal, isso é muito importante nesse momento. O ser humano precisa de carinho hoje em dia. Né? A gente está pancada o dia inteiro, então a gente precisa realmente de muito, muito carinho. Né? Então, por isso que eu falo, o vendedor que dá esse carinho para o cliente, ele tem muito a ganhar, muito, certo? É isso aí. É isso aí. Maravilha. Ricardo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, viu? Em nome da diretoria, do presidente do CRES, agradeço a sua disponibilidade, agradeço também os nossos telespectadores que nos acompanharam ao vivo pelas plataformas YouTube, TV CRES e Instagram. Lembrando a todos que nós temos agora às 8h30, né, às 20h30 também, uma outra live. Aqueles que estão nos acompanhando, fica já convidado para participar da nossa próxima live, às 20h30, né, de hoje. E do mais, então, desejo a todos uma boa noite e passo a palavra para o Ricardo para as suas considerações finais. Muito obrigado, Ricardo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a todos. Todas as pessoas que eu combinei antes para falar que gostou da palestra, né? Não, então, eu só tenho a agradecer a audiência, né, de todos aqui pela TV Cresce. Estou à disposição, tem aqui embaixo, né, meu Instagram, o site, o próprio Facebook, é tudo com o meu nome também. Qualquer dúvida, quando vocês quiserem bater um papo, tirar dúvidas a respeito do tema, algum outro tema, também estou sempre à disposição. Lembrando que eu estou à disposição também para aplicar as consultorias, treinamentos, enfim, para a sua empresa. Vai ser um prazer poder recebê-los, ok? Obrigado, viu? Muito feliz por estar aqui novamente. Obrigado. Grande abraço, Ricardo. Até a próxima. Até. Valeu, gente.